Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook e também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada vida, cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de 2 Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, né? A partir do capítulo 4, versículo 1 em diante, o título da leitura: O altar e o mar de bronze. Bom, a você que está chegando agora na minha página no Facebook, o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte, é justamente para este projeto aqui, de leitura de toda a Santa Bíblia. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero convidar a toda a família católica, espíritas, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem a sua mente aberta para o conhecimento, gosta de pesquisar, estudar, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, vem ler a Bíblia conosco. Vem ler a Bíblia conosco, vamos fazer esta boa obra, essa excelente obra diante do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza absoluta que do céu virá recompensa. Irmãos evangélicos de todas as denominações, o Senhor Jesus nos deu uma ordem direta. São João 5,39, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a vida eterna está escondida nas santas páginas da Palavra de Deus, das Sagradas Letras. Aqui que está a vida eterna e a salvação eterna. É só Jesus e a Bíblia. É só Jesus, através da Bíblia, que podem salvar as almas dos homens. Porque a Palavra de Deus diz em Apocalipse que a humanidade será julgada pelas coisas que estão escritas nos livros. O que significa a palavra Bíblia? Livro dos livros. Deus não vai julgar a humanidade por uma lei ou por uma regra que o homem não conheça. Deus vai julgar a humanidade pelas coisas que estão escritas na sua palavra, em conformidade com as obras que cada um praticou sobre a face da terra. Por isso precisamos conhecer a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Pega então sua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado e ora ao Senhor Jesus. E fala: Senhor Jesus, me dá o entendimento, me dá a compreensão das Sagradas Letras, me faz entender as coisas que estão escritas na Tua Palavra. Eu quero saber, Senhor. E você vai ver que Deus vai se agradar dessa oração. Eu garanto a você que Deus vai se agradar dessa oração e vai derramar sobre você a bênção da sabedoria e do entendimento para compreender a sua santa palavra. Ninguém é mais interessado do que o próprio Senhor Jesus em que conheçamos a sua palavra. Vamos ler a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 4. Eu não paro de falar 2 Crônicas, é costume nosso. O segundo livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor: o altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados.
e por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais, versículo 7, fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio e as suas portas, cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sul. Também Irão fez as caldeiras, e as pás, e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, e os globos, e os 2 capitéis sobre a cabeça das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, e pôs sobre as bases um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus vasos fez Irão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zeredata. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem, segundo o costume perante o oráculo. Versículo 20 novamente. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem, segundo o costume perante o oráculo. E as flores, e as lâmpadas, e os espevitadores,
eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro, da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Assim, capítulo 5, versículo 1. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas sagradas do seu pai Davi, a prata e o ouro, e todos os vasos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca de Deus é levada para o santuário do templo. Versículo 2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas. Versículo 4 novamente. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas das varas da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E esteve ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E os levitas, cantores e todos eles, de Asaf, de Emã, de Geduntum, e os seus filhos e os seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé,
para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo. Porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que ele falou, porque eu me levantarei. Versículo 10 novamente. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão, versículo 12 em diante. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardas ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim,
que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falaste ao teu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, à oração do teu servo e à sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu, do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa, quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu, então, desde os céus, e obra, e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados de teu povo Israel, e faze-os tornar à terra que lhes tens dado, a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido,
vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente fizemos, e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a tua arca da tua fortaleza. Versículo 41 novamente. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Aleluia, louvado seja Deus. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus no dia de hoje. Ficou o versículo 7. Vamos deixar o versículo 7 para o próximo vídeo. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, né? A todos que estão aí, ao vivo, né? O José Carlos, o primo Edécio Diniz, o Celso Guedes, minha esposa Adriana também está aí ao vivo. Deus abençoe a todos. A grande maioria das pessoas não assiste esse vídeo ao vivo. A maioria das pessoas estão trabalhando, né? Cuidando dos seus afazeres. Nós também temos os nossos afazeres, por isso que o nosso horário não é regular. Tem dia que a gente lê de manhã, tem dia que a gente lê à tarde, tem dia que a gente lê à noite. E da mesma forma as pessoas que vão assistir esse vídeo e vão ler a Santa Palavra de Deus, cada um no seu horário, segundo a disponibilidade de tempo de cada um, né?
Por isso, vamos agradecer ao Senhor Deus por todos nós. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela tua santa palavra que foi lida diante de ti, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a tua palavra. Santo Deus de Israel, faze com que esta palavra poderosa, meu Deus, que arranca lágrimas dos nossos olhos, Senhor, encontre boa terra, meu Deus, em cada vida, em cada coração. Que esta palavra possa germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão. João dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Faze com que esta palavra, meu Deus, produza frutos para a salvação, meu Deus, e para a vida eterna. Não só a nossa, mas como tu mesmo profetizaste, Senhor Jesus, na parábola do semeador, frutos de até 100 por 1, meu Deus. Senhor, assim nos abençoe, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Vem lavar a nossa alma no teu sangue poderoso. Vem guardar as nossas vidas, meu Deus, do pecado que tão de perto nos rodeia. Vem santificar as nossas vidas. Abençoa os nossos lares. Abençoe as nossas famílias. Abençoe as nossas casas, Senhor. Abençoe também aos nossos familiares de perto e de longe, às suas respectivas casas, meu Deus, e famílias. Abençoa também, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Senhor Jesus, vem curar as nossas enfermidades, no sangue, nos nervos, nos ossos. Vem repreender, meu Deus, toda obra maligna que tem pelejado contra a nossa vida, contra a nossa fé. Resolve os nossos problemas, repreende toda obra maligna que tem trazido mal para dentro desta casa, para dentro desta família, que está, meu Deus, lendo a tua santa palavra conosco. O mal não pode permanecer, meu Deus, dentro da casa desta pessoa, dentro da casa deste nosso amado seguidor que está lendo a tua santa palavra conosco. O mal tem que sair, meu Deus, porque a luz da tua palavra, a luz do teu evangelho tem chegado nesta casa. Que as enfermidades, que o câncer, que todas as doenças incuráveis pela medicina, seja nas pernas, na cabeça, no ouvido, nos olhos, na boca, na língua, nos braços, essa enfermidade no sangue, essa enfermidade na coluna, na medula, meu Deus, repreende agora. O mal tem que sair da vida dessa pessoa, tem que sair de dentro dessa casa, obra do diabo. O sangue de Jesus tem poder, a palavra de Deus está entrando nessa casa agora, tu tens que sair. Sai de dentro dessa casa toda obra maligna, todo mal seja repreendido em o nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, dai a libertação dos vícios, da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas. Liberta da prostituição, dos adultérios, das fornicações. Liberta, meu Deus, dos jogos de internet, dos jogos de rede, dos jogos de azar, da tela do computador, da tela do celular. Repreende todo o mal, amarra, joga por terra toda a distração do maligno para fazer desviar a nossa atenção
das coisas que realmente importam, das coisas que realmente interessam às nossas vidas nessa terra, que é a nossa salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade na Tua presença. Guarda as nossas almas de todo mal, de todo perigo, de toda tentação, Senhor meu Deus, até aquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Não nos deixe só durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação nesta vida. Não nos lances fora da Tua presença, não retires de sobre nós o Teu Espírito Santo da verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas fica conosco, Senhor, e assim nos abençoe, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo perigo, de toda tentação, de todo pecado que tão de perto nos rodeia, de todo pecado que tão de perto se apresenta e nos cerca. Nos guarda, meu Deus, pelo sangue de Jesus, e abençoe assim, ó Deus, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, aos nossos familiares e as suas respectivas casas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É a oração que eu faço a Ti, meu Deus, já agradecido ao Senhor, porque eu estou certo, meu Deus, da vitória, da bênção maravilhosa, em um nome poderoso de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa jornada, da nossa tarefa cumprida. Graças a Deus. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo. E eu convido você a voltar a assisti-lo quantas vezes você julgar necessário. Como eu disse, pega o dicionário. A partir deste vídeo gravado, você vai examinar a palavra de Deus, vai estudar cada vírgula que está escrito. O que é que essa palavra está querendo dizer? Por que que essa palavra foi falada assim, assim? Né? E pede o entendimento ao Senhor, a compreensão ao Senhor Jesus, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus dá entendimento, sabedoria de graça e não lança em rosto depois. Viu? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe a todos e guarde a todos. Fiquem com Deus.